Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. No clima do Mundial Sub-17, que neste ano está acontecendo aqui no Brasil, relembre hoje o que aconteceu com os últimos atletas, que faturaram o prêmio de melhor jogador nesta já tradicional competição da FIFA. Olha, tem jogador que virou astro, outro que se aposentou com apenas 23 anos e muito mais. Sendo assim, confere só! Vamos começar o vídeo com o atacante Florent Sinama Pongol, eleito pela FIFA o melhor jogador do Mundial Sub-17 no ano de 2001, em competição realizada em Trinidad e Tobago. O prêmio veio depois do francês terminar a Copa como principal goleador, com 9 gols marcados, e de quebra ser peça fundamental no título da sua seleção naquele Mundial. Na época jogador do Le Havre, o prêmio alavancou a carreira de Pongol, que ainda em 2001 acabou sendo contratado pelo Liverpool da Inglaterra. Apesar de todas as expectativas, o atacante só se apresentou aos Reds em 2003, mas por lá nunca se firmou. Em quase 3 anos de clube, fez apenas 60 jogos e acumulou alguns empréstimos. Pelo menos fez parte do elenco campeão da Liga dos Campeões e da Supertaça Europeia em 2005 e da Taça da Inglaterra em 2006. Já em janeiro de 2007, Pongol foi vendido pelo Liverpool ao Recreativo Huelva, da Espanha, por 4 milhões de euros. Por lá, viveria uma das suas melhores fases na carreira, tanto que já no ano seguinte foi contratado pelo Atlético de Madrid por 6 milhões de euros. Depois disso, o atacante ainda passaria por diversos clubes, como o Sporting de Portugal, Real Saragossa da Espanha, Saint-Étienne da França, entre muitos outros, até praticamente desaparecer do cenário futebolístico. Florent Sinama Pongol tem hoje 35 anos, e seu último clube foi o Saint-Pierre-aux, clube da elite da Ilha da União, um departamento francês situado no Oceano Índico. Aliás, foi nesta pequena ilha onde o atacante nasceu. Um dos artilheiros do Mundial Sub-17 em 2003, com 5 gols, o espanhol Cesc Fábregas foi eleito pela FIFA o melhor jogador da competição naquela ocasião. Jogando ao lado de nomes como Davi Silva, Manuel Jurado, entre outros, a então promessa do Barcelona foi importantíssima para a Espanha, que naquela competição acabou ficando com o vice-campeonato. Tamanho destaque fez o Arsenal desembolsar cerca de 3 milhões de euros para arrancá-lo da base do Barcelona. No clube inglês, apesar do início tímido, logo se tornou uma referência e até 2011 foi um dos principais jogadores do clube e até do futebol mundial, chegando a ser avaliado em 55 milhões de euros. Isto também devido às suas grandes participações com a camisa principal da Espanha, onde faturou uma Eurocopa em 2008 e uma Copa do Mundo em 2010. Por 34 milhões de euros, o Barcelona, após uma longa negociação, em agosto de 2011 repatriou a sua ex-promessa. E no clube ele ficou até 2014, faturando 6 títulos, entre eles um campeonato espanhol e um Mundial de Clubes. Já em junho de 2014, o meia assinou contrato de 5 anos com o Chelsea da Inglaterra. A transferência custou ao clube inglês aproximadamente 33 milhões de euros. Hoje, aos 32 anos, Cesc Fábregas é jogador do Mônaco da França. Seu atual contrato vai até junho de 2022. Agora vamos para o ano de 2005, para falar de um personagem que já foi abordado em alguns vídeos aqui do canal. O meia Anderson, na época jogador do Grêmio, foi o bola de ouro do Mundial após fazer uma ótima aparição pela seleção brasileira, que acabou sendo vice-campeã naquela edição realizada no Peru. Apesar de não ter jogado a grande final devido a uma lesão, o Brazuca foi escolhido pela FIFA o melhor jogador do torneio. O bom desempenho do meia no torneio o fez ser cobiçado por inúmeros clubes europeus, mas quem levou a melhor foi o Porto, que contou com um jogador de 2006 a 2007. Depois disso, Anderson acabou sendo contratado pelo Manchester United por cerca de 30 milhões de euros. No ano seguinte, atingiria o auge de sua carreira, ao faturar o prêmio Golden Boy, destinado ao melhor jogador com idade abaixo de 21 anos, atuando na Europa.
Ele manteve contrato com o clube inglês até 2015 e depois disso enfrentou um verdadeiro declínio técnico no restante de sua carreira. Já havia tido uma passagem ruim pela Fiorentina da Itália em 2014, emprestado pelos ingleses. Depois disso passou por Internacional, Coritiba e Adana Demirspor da Turquia, e em todos não obteve sucesso. Anderson tem hoje 31 anos e já está aposentado dos gramados. Se você quer conhecer mais um pouquinho sobre essa aposentadoria, é só acessar esse link que está aqui no card. Capitão e camisa 10, o meia Toni Kroos foi sem dúvida um dos principais nomes da Alemanha no Mundial Sub-17 em 2007, realizado na Coreia do Sul. Apesar da sua seleção ter parado nas semifinais, o meia mostrou um bom futebol e realmente destoou dos demais na competição. Este prêmio só concretizou as expectativas do Bayern de Munique, que rapidamente, após o assédio de vários clubes europeus, promoveu sua promessa para o time principal. Tirando uma rápida passagem pelo Bayer Leverkusen em 2009 por empréstimo, Toni Kroos acabou aos poucos se tornando um dos pilares dos bávaros, faturando ao longo da carreira incríveis 14 títulos. No meio disso, em 2014, aqui no Brasil, ele foi uma das peças-chaves da seleção principal da Alemanha na conquista da Copa do Mundo da FIFA. No dia 17 de junho de 2014, poucos dias após a Copa do Mundo, o meia alemão foi contratado pelo Real Madrid por 6 temporadas. O valor da contratação girou em torno de 25 milhões de euros. Com contrato com os merengues até junho de 2023, Toni Kroos tem hoje 29 anos e seu valor de mercado está avaliado em 60 milhões de euros. Diferente do que aconteceu em 2007, o melhor jogador do Mundial de 2009 na Nigéria não deslanchou como jogador profissional. O atacante nigeriano Sani Emmanuel só não fez chover naquela competição. Além de ter sido bola de ouro, foi artilheiro e ainda ajudou seu país a conquistar mais um título mundial sub-17 em sua história. Jogador do Bodense da Suécia, naquela altura, Emmanuel virou uma verdadeira sensação mundial após a competição, e vários clubes do planeta queriam contratá-lo. Quem se saiu vencedor nesta disputa foi a Lazio da Itália, que surgiu como uma grande vitrine para a então jovem promessa nigeriana. Mas no futebol italiano, o atacante sucumbiu e logo passou a viver uma peregrinação por clubes pequenos de várias partes do mundo. Seu último registro como jogador foi no Oskarshamn, da 3ª divisão da Suécia. Desiludido com a carreira, em 2015, com apenas 23 anos, Sani Emmanuel anunciou sua aposentadoria do futebol. Decisão essa que segue até hoje. Na edição de 2011, mais uma vez o Mundial Sub-17 teria uma promessa que acabaria não vingando. Na competição realizada no México, o escolhido para ganhar a bola de ouro foi o mexicano Julio Gómez. Meia atacante do Pachuca, o prêmio coroou a ótima Copa feita por Julio, que havia sido fundamental no título mexicano. Porém, todo esse sucesso no Mundial não foi repetido ao longo de sua carreira, já que desde 2015 o jogador vive uma saga em clubes de menor expressão lá no México. Atualmente com 25 anos, Julio Gómez é jogador do Lojos de la Universidad de Colima, clube da 2ª divisão mexicana. No Mundial Sub-17 em 2013, realizado nos Emirados Árabes Unidos, o nome da vez foi o nigeriano Kelechi Iheanacho, uma das gratas surpresas da competição. Jogador pertencente ao Taye Academy, um clube de formação lá da Nigéria, o atacante conduziu a sua seleção rumo ao título mundial e, de quebra, ganhou o status de grande promessa do futebol mundial. Também levou para casa, na ocasião, a chuteira de prata, por ter sido o vice-artilheiro da Copa, ao lado do brasileiro Bosquilha. Já em janeiro de 2014, quase 2 meses depois do Mundial, Iheanacho se mudou para Manchester para defender as cores do City. Foi promovido ao time principal em 2015 e a partir daí sua carreira decolou, sendo colocado entre as 50 jovens promessas do futebol mundial. O jovem Kelechi Iheanacho tem hoje 23 anos, é titular absoluto do time principal da Nigéria e joga pelo Leicester, clube que o contratou em 2017 por cerca de 27 milhões de euros.
Mais um nigeriano na lista é o atacante Kelechi Nwakali, eleito o melhor jogador do Mundial Sub-17 lá em 2015, em competição realizada no Chile. Mostrando uma qualidade acima da média, a jovem promessa foi uma das principais peças na conquista de mais um título para a Nigéria. Tamanha vitrine fez o Arsenal entrar em uma verdadeira disputa para contratar o nigeriano. Por cerca de 3,5 milhões de euros, os ingleses conseguiram arrancar o jogador do Diamond Football Academy, um outro clube de formação lá do país africano. Todavia, para a tristeza do nigeriano, ele nunca chegaria a ser bem aproveitado na Inglaterra, e assim começou a ser repassado para alguns clubes da Holanda e também para o time B do Porto de Portugal. Desde julho deste ano, Kelechi Nwakali assinou com o Deportivo Huesca da 2ª divisão da Espanha. Ele está hoje com 21 anos. Para finalizar, vou falar do inglês Phil Foden, eleito o melhor jogador do Mundial Sub-17 lá na Índia. Considerado um dos jovens mais promissores do seu país, o atacante foi fundamental para o título da Inglaterra, que na ocasião conquistou o Mundial da categoria pela primeira vez. Com 19 anos, Phil Foden não tem sido muito utilizado pelo Manchester City nesta temporada. E até por isso, de acordo com a imprensa inglesa, o jogador já teria comunicado à comissão técnica do City que pode procurar um novo clube para jogar com mais frequência. Seu contrato com o Manchester City vai até junho de 2024. Se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, se inscreva então no Gol de Canela. Até mais!